Alegria, alegria, porque hoje sim, aula de física, aula 1 do quarto bimestre, tudo bem? Terceiro A e B. Espero que sim, finalizamos o terceiro bimestre. Queria contar para vocês que eu tô começando já hoje, dia 29. Eu não esqueci da revisão que o Thiago me pediu, tá bom? Não esqueci de jeito nenhum. Mas a gente está começando, eu estou começando hoje, eu acho que é melhor nós todos começarmos a estudar hoje os assuntos do quarto bimestre pelo seguinte motivo. Nós temos um feriado aí dia 12, né, de outubro, a gente vai perder algumas aulas. Então vamos começar hoje, esse é um bimestre que ele tem alguns assuntos meio complicadinhos, porque a gente vai entrar agora em física moderna. O assunto de física moderna tem muita coisa que tem que ser feito em conjunto, tem que ser muita coisa feita no Teams. São poucos momentos que a gente vai ser gravado a teoria, porque a teoria ela tem que ser explicada com vocês, para vocês poderem ir opinando, conversando, tá bom? Então o que der para ser gravado eu já vou antecipar. A nossa revisão de elétrica, que também faz parte desse quarto bimestre, elétrica, porque a gente vai começar a ver campo magnético, a gente vai começar a ver agora eletromagnetismo, que tem tudo a ver com elétrica, tá? Então a gente faz essa revisão no Teams amanhã, dia 29. Hoje é dia 28, né? Segunda-feira. Amanhã, dia 29, a gente faz essa revisão juntos lá no Teams, tá bom? Combinado? Terceiro A, terceiro B. Para a gente começar, eu vou começar explicando algumas coisinhas da nossa última apostila, do volume 12, que provavelmente vocês ainda não têm ela aí em mãos. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, se eu falar alguma coisa que você ficar muito curioso, quiser dar uma consultada, você pode estar dando uma consultadinha lá no Positivo On, lá tem o livro, né? Pode estar dando uma consultada inicialmente. Eu queria começar, como ponto de partida aqui, fazendo umas perguntas para vocês. A apostila, ela mostra no ponto de partida, olha que interessante, ela mostra uma imagem de um cubo que está tentando ser engolido. É como se tivesse um cubo flutuando e aí tem um buraco embaixo dele que vai tentar engolir esse cubo, como se algo estivesse puxando esse cubo. Quando eu falo de puxar, eu estou falando de magnetismo, turma. Eu estou falando de magnetismo. Então, assim, ó, a gente começa por essa imagem. Associa isso na sua cabeça. Ó, pensa, tem alguma coisa embaixo, tipo um buraco negro, puxando esse cubo para dentro dele. Aí a apostila fala assim: a imagem apresenta um cubo feito de material supercondutor, flutuando sobre um outro supercondutor. Materiais supercondutores têm como característica a baixíssima resistência à passagem de corrente elétrica e a geração de campos magnéticos de grande intensidade. Quanto mais baixa a resistência à passagem elétrica, maior a intensidade do magnetismo. Porque eu não tenho, o meu resistor é praticamente nulo, né? Praticamente ele não existe. Quais forças atuam nesse supercondutor? Né? Quem será que aplica essas forças? Aí ele tem mais perguntas aqui para vocês pensarem, ó. Mais alguns questionamentos. O que ocorre com a magnitude das forças aplicadas sobre o corpo, se ele for posicionado mais para baixo? Será que se eu colocar esse ímã um pouquinho mais para baixo, esse cubo um pouco mais para baixo, mais próximo desse ímã mais forte, será que essa força aumenta? Será que ela diminui? O que será que acontece? O que isso evidencia em relação aos campos elétricos e magnéticos? Aí ele fala que ele pede, né, a apostila pede para vocês tentarem explicar porque nem todos os corpos se comportam como esse. Qual a diferença, né, do supercondutor para os outros? Dando uma esticada aqui no fio. Enfim, terceiro ano, A e B. Nós iremos começar o quarto bimestre falando então sobre campos magnéticos. Então eu vou anotar aqui, se vocês quiserem fazer também essas anotações no caderno de vocês, é bem importante. Eu não lembro se eu cheguei a passar para vocês, mas um filme super recomendado que se assista nesse momento, que muitos já devem ter visto, porque é um filme comum, é o Viagem ao Centro da Terra. O primeiro, tá? O primeiro Viagem ao Centro da Terra. Depois tem um outro, tem um segundo, né? Uma continuação. O primeiro, o Viagem ao Centro da Terra, é aquele que tem o tio Travel e o Shaw.
aquele filme é bem interessante, eles encontram a guia das montanhas, né? E eles fazem uma viagem ao centro da Terra. Tem uma parte ali, umas cenas ali no filme, que mostram o momento que o sobrinho, o Shao, o sobrinho do Travel, ele se perde do tio, né? E da guia das montanhas. E aí ele tá tentando achá-los, né? Para tentar fugir do centro da Terra, porque o centro da Terra tá começando a ficar numa temperatura muito alta. E aí ele sobe sobre pedras magnéticas. Essa cena, ela fala muito sobre a questão do campo magnético da Terra, porque ele está numa altura muito, muito grande e ele olha para baixo e ele vê muitas lavas. Como será que é esse centro da Terra? Como será que essa gravidade puxa essas pedras? Como será que essas pedras magnéticas são formadas? Pensa nisso, tá bom? Para a gente conversar sobre isso juntos lá no dia da nossa aula remota amanhã. Quem não assistiu esse filme, recomendo que veja. Sempre está passando aí em algum canal aí da TV por assinatura, tá bom? Deve ter até no Netflix, não tenho certeza se tem. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de campo magnético. O campo magnético ele faz parte do nosso dia a dia, né? Da atualidade. Nossa carteirinha de débito, nosso ímã da geladeira. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, uma ressonância magnética, enfim, o campo magnético está a todo momento na nossa vida. O termo magnetismo, turma, ele não tem uma origem comprovada. Mas, a nossa apostila ela fala que está associada ao nome de um pastor chamado Magnes, que tinha observado e descrito que a ponta de ferro do seu cajado e os pregos do seu calçado, do seu tênis, eram atraídos. Antigamente os tênis não eram como os de hoje, né? Eles eram feitos meio com prego mesmo, né? E aí o cajado dele, porque ele era um pastor, o cajado dele era atraído pelo calçado que ele usava. Olha que louco. Ele começou a descrever isso. E isso tem tudo a ver com magnetismo, né? E aí, a partir desse momento, se começou a estudar, né? Começou a se dar a referência. Então, o termo magnetismo vem desse pastor chamado Magnes. Bom, vamos ver agora um pouquinho sobre os ímãs. Ímãs. Então, eu vou escrever aqui para vocês, ímãs. O ímã, ele tem dois polos, né? Assim como o campo magnético, né? Ele tem o polo norte e o polo sul. Ele tem dois polos. O ímã ele pode ser representado dessa forma que eu fiz na lousa, ou ele também pode ser representado na forma de ferradura, né? Também tem a representação da ferradura, tá? E esses polos, como que são esses polos? Nós temos o polo norte e o polo sul. Polo norte e o polo sul. Vamos colocar de caneta vermelha. Norte, sul. Norte, sul. Existem algumas leis, algumas características nesses polos, né? Os ímãs são formados por polos magnéticos. Ao aproximar limalha de ferro a um ímã, a limalha adere com a maior intensidade às duas regiões do ímã. Essas regiões são denominadas polos magnéticos, polo sul e polo norte. Tá bom? Diferente das cargas, que era mais e menos, agora é norte e sul. Polos magnéticos opostos se atraem, né? Lembra que a física é bem preconceituosa. Então, só vai se atrair quando tiver norte com sul. Sul com sul se repele. Olha o preconceito aí. Sul com sul se repele. Norte com sul se atrai. Sul com norte se atrai. Norte com norte se repele. Tá bom? Esse princípio é super importante. Todo ímã tem dois polos. Isso é de uma importância gigantesca. Todo ímã tem dois polos inseparáveis. Inseparáveis. Se por um acaso eu venho aqui e quebro esse ímã, quebrei esse ímã. Agora ele se dividiu em dois, porque eu quebrei. Terceiro A e terceiro B. Automaticamente é criado dois polos. Automático. É na hora. Na hora. Quebrei esse ímã. Automaticamente, essas duas divisões que a gente fez neles, automaticamente já possui dois polos novamente. É instantâneo, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês? Todas essas imagens tem na apostila de vocês, na página 6.
Alguns ímãs podem ser desmagnetizados por alguns processos, por uma ação magnética, por uma ação térmica, por uma ação mecânica, tá bom? Tem tudo isso escrito na apostila direitinho. Mas o que é de suma importância para a gente na prova, na questão do ímã? É de suma importância para a gente, numa prova que caia campo magnético, caia ímã, essa questão da inseparabilidade dos polos magnéticos. E também que norte com norte se repele, que norte com sul se atrai. Essa questão é de suma importância e com certeza isso vai aparecer na prova. Vocês vão ver isso quando a gente. Ó, eu vou começar a fazer os exercícios da apostila na quinta-feira. Quinta-feira, acho que quinta dia 1º, se eu não me engano. A gente vai começar a fazer isso na quinta. E aí vocês vão ver com os exercícios. Porque na aula de amanhã eu vou fazer a revisão de elétrica. E na quinta eu vou fazer os exercícios de ímã. E vocês vão ver como que funciona esses exercícios. Como que isso nunca eles vão se, por exemplo, eu quebrei, então agora só tem um ímã com polo norte. Isso nunca vai acontecer, tá bom? E é dessa forma que vai aparecer para vocês na hora da prova. Tudo bem? Crianças, eu vou finalizar essa aula 1 por aqui. E aí já acompanha na sequência a gravação da aula 2, porque aí eu vou falar outras coisas extremamente importantes, principalmente sobre os polos terrestres e magnéticos, tá bom? Terceiro, um grande abraço. Até daqui a pouco. Vamos lá.